Muito bom dia! Começando a nossa aula de número 181. E o tema da nossa aula de hoje é como ler e entender a Bíblia. Para te explicar sobre isso, para aprofundar sobre isso, hoje nós vamos estudar juntas a parábola do semeador. Por favor, você que está aqui ao vivo comigo, fala para mim se você está conseguindo me ver e me ouvir bem, tá? E você que está assistindo o replay dessa aula, está assistindo essa aula aqui gravada, preciso que você faça duas coisas. Que você se inscreva aqui no meu canal, caso você não seja inscrita, e que você deixe o like nesse vídeo. É super importante, tá bom? Deixa eu dar bom dia para quem tá aqui ao vivo comigo. Bom dia, Rose. Bom dia, Giovana, Jussara, Pri, Jaqueline, Gisele, Nani, Letícia, Adriana, Jéssica, bom dia. Fala pra mim, tá? Se você tá conseguindo ver tudo bem. Ó, Lu diz que sim. Lina também diz que tá tudo certo, tudo ótimo, show! Então, olha só, coloca aqui pra mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. Pri, quem é que é aluna veterana? Que já acompanha as aulas gratuitas aqui comigo. Se você já fez um curso gratuito ou se você já é aluna lá nos nossos cursos avançados, coloca veterana. Se é a sua primeira vez aqui comigo, tá? Você vai colocar novata. E aí, do lado, tá, dessa hashtag novata ou veterana, você vai colocar a sua cidade, que eu quero dar as boas-vindas pra você que é novata. Ó, Fabi colocou, sou nova aqui. Seja bem-vinda, Fabi. Yolanda também novata, Jaqueline, Bia também. Quem mais? Vai colocando aí. Jane também, Jéssica. Eita, só as novatas aqui comigo agora. Coloca aí pra mim, ó, novata ou veterana e coloca do lado a sua cidade. A Má colocou novata, Curitiba. Fabi também novata. Fabiana lá de Cubatão. Jaque aqui de Fortaleza. Tá aqui bem pertinho de mim. Larissa novata. Montemor. É São Paulo, é? Acho que é. Pri tá lá em Canindé. Jordânia tá em Goiânia. Yolanda, São Paulo. Jéssica, Natal. Vai colocando aí que eu tô dando as boas-vindas. Bom dia, Juliana. Bom dia, Josi, Elô. Ó, Ana Lúcia, lá em Recife. Seja bem-vinda. Ju colocou, Pri, eu sou veterana, mas eu não ando acompanhando sempre as lives. Ó, quando você perde alguma aula, não fica preocupada que eu tô sempre deixando os replays lá no meu canal. Então, Pri, perdi a aula passada. Às vezes eu pego algum assunto que eu falei nas aulas anteriores e trago pra cá. Então, se você é novata ou se você perdeu alguma aula lá no meu canal, tem o replay da grande maioria delas, tá? Ó, Geiciane novata, Colinas, Maranhão. Deixa eu baixar aqui a música, gente. Jane também, bom dia. Então, ó, pra você que tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu vou te explicar como que funciona aqui. Eu, Pri, né, sou casada, vou me apresentar e te explicar, né, como é que funciona aqui, não só o Instagram, mas todos os recursos que você tem pra você estudar a Bíblia comigo. O nosso foco, o nosso propósito aqui, que a gente faz de todos os cursos, tudo que eu oferecer pra você é sempre com foco no estudo da Bíblia, certo? Então, meu nome é Priscila, como você já viu aqui no perfil, né, que você topou seguir, ou que você recebeu um convite aí da sua amiga pra vir ver essa aula. Sou casada com o Técio, e eu e Técio, nós somos pais do Azaf, nós somos pastores auxiliares na Seven Church. Inclusive, esse é um ano que a gente tá super feliz, celebrando muito, porque a igreja, né, que nós congregamos há mais de 20 anos, nessa mesma igreja, foi onde a gente se casou e tudo, nós estamos celebrando 80 anos da nossa igreja. Então, além da nossa vida ministerial, a gente tem a nossa empresa, que é a Academia de Vida Abundante. É por causa dessa empresa que eu tô aqui com vocês. E na nossa empresa a gente tem vários segmentos, e um deles é o treinamento de mulheres para estudarem a Bíblia, certo? Então, o meu foco aqui é estudar a Bíblia com você. Pri, e por que você decidiu fazer isso? Porque um dia, né? Várias vezes Deus falando comigo, Deus falou que eu tinha que compartilhar, que eu precisava parar de ser egoísta e ensinar para outras pessoas aquilo que Ele vinha compartilhando comigo. Então, a gente começou aqui com o perfil do Instagram. Hoje a gente tem onde que você pode estudar comigo. Tem aqui o nosso perfil do Insta, né? Praticamente todos os dias tem post, tem stories, tem caixinha para você mandar a sua pergunta, mandar as suas dúvidas. Tem os vídeos que a gente tem feito. Vocês estão gostando, gente,
vídeos mostrando como eu marco a minha Bíblia. Sempre que eu posto foto, a minha Bíblia é assim, ó. Né? Parece um arco-íris, toda colorida, e cada uma dessas cores tem um propósito. Você sempre pergunta, Pri, como é que você faz e tal? E aí eu tenho feito uns vídeos mostrando. Fala aí pra mim se vocês estão gostando. Então, a gente tem aqui o Insta, tá? A gente tem... Aqui no Insta você tem os posts, tem os stories e tem aula aqui toda quarta-feira, 10 e 7, certo? Além disso, a gente tem o meu canal do YouTube, que também é gratuito. Tem várias aulas lá pra você estudar comigo. Tem o canal do Telegram e tem os grupos de aviso no WhatsApp, certo? Eu vi que alguém disse assim, Pri, eu saí do grupo de aviso, quero voltar. Como que eu faço? Vou colocar o link na bio, tá? E também vou colocar o link nos stories pra vocês, tá certo? Que mais? Já falei de onde você começa a estudar. Então, o primeiro passo é esse, beleza? Segundo passo é que você pode vir comigo para os cursos avançados que eu tenho. Então, tem curso focado em estudo da Bíblia, para você dar os primeiros passos para entender a sua Bíblia, como que eu faço meu estudo, como que eu faço a marcação. Tem curso focado para você desenvolver o hábito da leitura, que é o nosso último curso que nós lançamos, que é o Leia Mais e Melhor. Tem as nossas mentorias avançadas. Então, no decorrer aqui da aula, nos stories, aqui no Instagram eu tô sempre explicando pra vocês. No finalzinho aqui da aula, eu vou tirar uns 5 minutinhos, tá bom? Pra responder, pra tirar as dúvidas de vocês. E aí, explico tudo pra vocês, beleza? Então, vamos lá. O que é que eu preciso que você faça? Pega aí o seu caderno, tá bom? E pega também a sua Bíblia pra você acompanhar o que a gente vai estudar hoje. O tema da nossa aula de hoje, nós já estamos, gente, na aula de número 181. Daqui a pouco, a gente vai bater, né, a meta de 200, o número de 200 aulas. A gente vai celebrar muito juntas quando esse marco chegar. Então, na aula de hoje, tá, eu vou pensar com você sobre como entender e como viver a Bíblia. E a base do que a gente vai estudar aqui hoje, né, tudo que a gente faz aqui tem uma base bíblica. A base que eu vou usar aqui hoje com você é a parábola do semeador, que tá lá no livro de Marcos, capítulo 4. Se você tá fazendo comigo plano de leitura anual, ou comigo, ou acompanhando o Técio, né, que tá fazendo plano de leitura anual todinho lá no canal dele, do YouTube, fazendo em áudio. Então, você já leu esse capítulo hoje, mas a gente vai reler alguns versículos dele hoje, tá bom? Antes de a gente avançar, eu esqueci de uma coisa muito importante. Aqui embaixo tem 3 pontinhos, você vai clicar, vai aparecer um avião e você vai compartilhar essa aula com as suas amigas. Combinado? Então, ó, pega a sua Bíblia, a minha já tá aqui. Ó, o Tess já tá aí perguntando, né? Quem quer ler a Bíblia toda esse ano? Nós já estamos lendo. Tenho várias alunas minhas que estão comigo no plano de leitura, ó. Você que é minha aluna, tá? Que tem o plano de leitura, porque é minha aluna da mentoria, ou porque tá lá no PEC de planejamento, que dentro dele tem um plano de leitura, Tess está ajudando a gente, fazendo toda a leitura da Bíblia no canal dele. Então, ai, Pri, não tenho o hábito de ler, não me concentro, não tenho tempo. A gente não tem mais essa desculpa, tá bom? Depois ele vai colocar aqui o nome do canal dele, eu vou deixar fixado pra você printar e depois procurar. E eu tô sempre colocando nos meus stories também, beleza? Vocês já compartilharam, gente? Coloca aí pra mim, me confirma. Agora, ó, próximo passo, você vai pegar a sua Bíblia, vai deixar aberta em Marcos capítulo 4. E pega também aí o seu caderno, tá? Pra você fazer as anotações. Ó, Suzete já colocou aqui a mãozinha levantada, já sei que tá acompanhando. Tem várias alunas nossas que estão acompanhando lá a leitura da Bíblia. E aí é bom porque é o que a gente viu hoje, né? Já vou dar uma explicada aqui pra você. Então, vamos lá. Existem alguns grupos de pessoas. E aí eu quero que você pense comigo o seguinte. Qual é desses grupos, tá? Que você tá inserida? Existe o grupo das pessoas que não se importam e que não param para ouvir a palavra de Deus. Com certeza absoluta, você que tá aqui comigo nessa aula não deve ser esse tipo de pessoa, porque você entrou numa aula para estudar a Bíblia, certo? Então a gente já elimina aí esse tipo 1. O segundo tipo de pessoa é aquela que para ouvir. No nosso caso, né? Que a palavra está escrita. Nós paramos para ler, mas você não consegue entender. Será que você tá aí nesse segundo grupo? Pri,
Eu leio a Bíblia, eu sento, Pri, eu sento, leio. Eu tenho várias alunas que conversam sobre isso comigo, né? Pri, eu sento pra ler a Bíblia, mas parece que ela continua em grego. Eu não entendo nada. Tô assim, me sinto perdida, não consigo absorver o que a palavra de Deus tá falando ali. Não precisa ter vergonha, tá, gente? Você tá aí nesse segundo grupo, coloca aí eu, tá? Vai me acompanhando aqui, vai me respondendo na aula. Ai, Pri, mas eu tenho vergonha de ler e não entender. Não é motivo de vergonha, tá? O que a gente não pode deixar de acontecer é a gente ter um problema, a gente ter uma dificuldade e a gente não receber ajuda que a gente poderia receber porque teve vergonha de pedir ajuda. A Ju colocou aqui algo que eu vou já falar, é o próximo ponto, tá, Ju? Então, vamos lá. Primeiro grupo, não escuta, não para pra ouvir. Segundo, a pessoa lê, mas não entende. E o terceiro grupo, que entende, mas não sabe como aplicar, né? Pri, eu consegui ler, eu consegui entender, mas eu não consigo extrair disso que eu tô lendo algo pra minha vida. Parece assim um negócio tão distante, um negócio tão longe. Eu não sei como fazer isso. Dentro desse terceiro grupo tem duas divisões. As que entendem e não conseguem obedecer por não saber como aplicar, ou um grupo que é mais complicado, que eu, Pri, já fiz parte dele, por muitos anos, que entende e não obedece porque não quer. Sabe o que Deus está falando, entende o que é para ser feito, mas decide que não vai fazer. Decide se ocupar com outras coisas. Então, muitas vezes, a gente está aí, todos nós aqui, oscilamos entre esses grupos. Tem dias que você acorda e você não tá a fim de ler a Bíblia e acaba que você não lê. Tem dias que você senta para ler e você não entende. Tem dias que você lê e você não sabe como aplicar. Tem dias que a gente lê, Deus fala com a gente sabe exatamente o que Ele tá pedindo pra gente fazer e nós fazemos ouvido de mercador. A gente finge, né? Como o povo diz aí, o meme, faz a egípcia, finge que não é com a gente e continua andando. Então, todos nós passamos por esse ciclo. E aí, gente, por que é que a gente precisa entender e obedecer a Bíblia? Eu quero começar aqui essa aula alertando você para alguns motivos importantes para você ler e entender a sua Bíblia. Ai, Pri, eu tenho que fazer isso porque Deus mandou. Não somente por isso, tá? Primeiro motivo, esse motivo eu já fiz uma aula sobre ele, se você procurar lá no canal, tem o replay dessa aula, que é a questão do engano. O maior sinal dos últimos tempos da vinda de Jesus é o quê? O espírito do engano. E aí, Pri, por que existe esse sinal? Jesus, ele fala, né, lá em Mateus capítulo 24, vai se repetir durante todos os ensinos que estão falando ali sobre os últimos tempos, sobre os sinais que antecedem a vinda do Senhor do quê? Falsos mestres e falsos profetas. São pessoas que intencionalmente pegam a palavra de Deus, distorcem, pegam um versículo, pegam outro versículo, elaboram doutrinas erradas, doutrinas diabólicas e entregam para pessoas que não têm o conhecimento da Bíblia. Então, o maior sinal dos últimos tempos é o sinal do engano. E, gente, como nós temos visto, tem pessoas que dizem assim, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E essa frase, ela é um problema gigantesco. Porque a pessoa que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, o que ela faz? Ela vai na Bíblia, ela abre e ela só pega para a vida dela, ou para ensinar outras pessoas, aquilo que é agradável. Aquilo que não vai gerar confronto, aquilo que não vai, por exemplo, colocar ela, né, numa situação em que as pessoas podem não gostar dela. A gente quer ser aceita, a gente quer que todo mundo aplauda. Então, olha só, se eu, Pri, quisesse ter aqui milhares de pessoas na nossa live, eu já sei como é que era para fazer. Era só eliminar mandamento, eliminar confronto, falar só de promessa, só de coisas boas para o nosso futuro, não ter nenhum tipo de correção, não falar com você sobre nenhuma parte da Bíblia que fosse, né, uma parte ali dura. E aí, gente, aqui, ia estar lotado. Por quê? A gente quer ouvir o que é bom, o que faz um quentinho no nosso coração. Quem é que vai ligar o celular, que vai ligar numa live, pra ver uma pessoa que vai trazer confronto pro nosso coração? A gente não quer.
Então, o primeiro motivo para você entender, para você aplicar, para você estudar a palavra de Deus é para que você não caia nas mentiras dos falsos profetas e dos falsos mestres. Ai, Pri, isso é algo que ainda vai acontecer? Não, é algo que é real. Quem tá entendendo, coloca aí pra mim o símbolo do foguinho, sempre que você for entendendo o que eu tô falando. Quem entendeu o perigo do engano, coloca aí o símbolo do foguinho, tá? Segundo motivo para você ter uma vida espiritual saudável. A Bíblia, gente, é a forma que Deus deixou para falar com a gente. Deus, ele não deixou uma música, não deixou uma live no Insta, não deixou um vídeo no YouTube, não deixou um curso. Ele deixou um livro. Se ele deixou um livro, o que nós precisamos fazer é ir até o livro, abrir o livro, ler, entender e aplicar, certo? Então, para você não ser enganada, para você ter uma vida espiritual saudável, você não consegue ser uma discípula de Jesus de verdade se você não conhece a Bíblia. Como que você vai obedecer? Como que você vai seguir os princípios de Jesus se você não sabe quais são os princípios? Como que você vai ter firmeza no seu coração? Como que você vai viver as promessas de Deus se você não sabe quais são essas promessas, tá bom? E aí, esse segundo puxa o terceiro, que é o quê? Viver a vontade de Deus. Todas as vezes, né, que eu pergunto assim, quem aqui deseja viver a vontade de Deus? Vamos fazer aqui um teste. Quem quer viver a vontade de Deus? Coloca aí, eu quero, né? Manda aí, eu. Coloca se é você ou se não é você, tá? Então, se a gente, certo? Se a gente não conhece a Bíblia, como que você vai viver a vontade de Deus? Ai, Pri, é porque eu vou atrás da irmãzinha fulana de tal, da irmãzinha de oração, irmãzinha do coque, e nada contra, viu, gente? Essas irmãs são maravilhosas, são uma bênção. E muitas vezes as pessoas usam essas mulheres que pagam preço de oração, preço de leitura da Bíblia para cortar caminho. Como assim, Pri? A pessoa não quer gastar o tempo dela estudando a Bíblia, não quer gastar tempo orando, não quer fazer jejum porque dói, né? Mas quer se aproveitar do preço que a irmã pagou para saber o que Deus tem para a vida dela. Traduzindo, a gente quer fazer das irmãs como se elas fossem cartomante, para elas irem lá e dizer, você vai para a direita ou você vai para a esquerda. Não, gente. O nosso relacionamento com Deus é individual. Deus usa as irmãs, os irmãos de oração, Deus usa os seus profetas, mas ele sempre vai confirmar uma palavra que ele te entrega através da palavra de Deus no seu coração. Ele sempre vai trazer essa clareza. Então vamos lá. Para você não ser enganada, para você ter uma vida espiritual saudável, para você viver a vontade de Deus e para você dar fruto que agrada a Deus. Jesus, ele diz que existem alguns tipos de árvore. A árvore que não dá fruto, e aí lá em João 15 ele diz que ele corta logo, lança fora. Lá em Tiago, né, ele vai falar da árvore que dá bom fruto e da árvore que dá mau fruto. Tem gente que está frutificando, mas está dando fruto do pecado. E Deus, ele não chamou a gente para a gente ser escrava do pecado. Deus chamou a gente para andar em liberdade. Ai, Pri, nossa, quanta coisa ruim, né? Como disse aqui a Pri Joca, ó, lapada de amor. Gente, é porque eu tô falando que tá na Bíblia, né? Amo vocês, tô aqui compartilhando que tá na Bíblia. Então, esse problema, né, de ouvir a Bíblia e não deixar entrar no coração, ouvir a palavra e não obedecer, não colocar em prática, não é dos dias de hoje. Lá na época de Jesus, olha, no Velho Testamento a gente já tinha, no Novo, na igreja primitiva, em todas as épocas a gente teve esse problema. E hoje nós continuamos tendo. Então, pega a sua Bíblia, abre comigo lá em Marcos, capítulo 4. Eu vou ler com você do versículo 1 ao versículo 10. Todo mundo aí com a Bíblia aberta, bota aí amém ou misericórdia. E vamos lá. Aqui, gente, Jesus, ele tá falando através de parábolas. E lá no versículo 10 a gente vai entender por que é que ele tá falando através de parábolas, certo? Vamos lá. Marcos capítulo 4, versículo 1. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que ele entrou num barco, onde se assentou afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E durante o seu ensino dizia:
Versículo 3. Escutem. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Se você tá aí com a sua Bíblia aberta, grifa aí à beira do caminho e coloca o número 1, né? Pertinho aí dessa parte, beleza? Continuando. E vieram aves e a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso. Grifa aí, solo rochoso. Onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Versículo 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos. Grifa entre espinhos e coloca o número 3. É o terceiro tipo de solo. E os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, versículo 8, caiu em terra boa e deu fruto. Grifa aí, terra boa e deu fruto, tá? É o quarto tipo de solo. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Versículo 9. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí ele encerra a parte pública, né? Aí ele diz lá no versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Vamos avançando mais um pouquinho. A gente vai ler até o 12, tá? Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Por que, Pri, que ele ensinava por meio de parábolas? A resposta está no versículo 12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Eita, Pri, como assim? O que Jesus estava falando aí, tá? Jesus, gente, ele falava por parábolas, tá? E ele diz que existia 2 grupos de pessoas. Os discípulos, os que estavam próximos dele, que viam, ouviam, entendiam, se arrependiam e eram perdoados. E existia o outro grupo que ouvia e nada entrava. Por quê? Eram os de fora. Eram aqueles que não tinham entregado ainda o coração a Jesus. Primeira pergunta que eu quero que você pense aqui, tá? Quem é que você deseja ser? Você quer ser do grupo dos discípulos, daquele tipo de pessoa que anda perto, ou você quer ser aquele grupo dos de fora? Pri, como é que seria o grupo dos de fora hoje, nos dias de hoje? É aquela pessoa, gente, que ela vai na igreja, mas ela não se envolve. Ela não tem mudança de vida. Ela tá ali de corpo presente. E aí, esse tipo de pessoa acha que ouvir, que ir na igreja uma vez por semana vai resolver a vida dela. E não é isso. É uma parte muito importante. Mas a gente precisa avançar. Então, para aqueles que são próximos, que têm intimidade com Jesus, certo? Jesus, ele dá a explicação e ele vai falar justamente dos 4 tipos de coração. E esses 4 tipos de coração, que é representado aqui pelos 4 tipos de solo, vai mostrar pra gente as etapas pra gente entender e aplicar a palavra de Deus. Por isso que o tema da nossa aula de hoje é como entender e como viver a palavra, certo? Então vamos lá, a gente está estudando a parábola do semeador em Mateus capítulo 4. E aí, gente, ele avança mais um pouquinho e Jesus ele vai explicar para os discípulos dele o significado da parábola. Então você que está com seu caderninho, anota aí comigo. Primeiro tipo de solo é o solo à beira do caminho. Ele vai explicar sobre ele lá no versículo 15 de Mateus capítulo 4. Ele diz assim: estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Pri, o que quer dizer esse solo, né? Esse à beira do caminho. Vamos lá, para você entender, você tem que voltar lá na época de Jesus, entender o contexto real. A agricultura daquela época não é como a agricultura dos dias de hoje. Hoje a gente tem maquinário, né? É tudo automatizado, as fazendas são cercadas. Na época de Jesus não era assim. Existia o solo a ser cultivado e normalmente não se tinha ali muitos muros.
existiam caminhos que separavam uma plantação de outra. Esses caminhos, eles se tornavam endurecidos porque as pessoas iam e vinham, né, por aquele caminho. E aí, aquilo fazia com que aquele solo ficasse compactado e endurecido. E o semeador, quando ele ia semear, ele fazia como se fosse, lançava as sementes, tirava aqui da bolsa, né, aqui do lado. E aí, ele lançava essas sementes em formato de arco, certo? Então, essas sementes, elas eram lançadas para ele ter agilidade, para ele plantar mais rápido, caíam em vários tipos de solo. Beleza? Dado esse contexto, tinha uma parte da semente que caía aonde? Na beira do caminho, que era um solo duro. Isso significa o quê? Um coração aonde a palavra não penetra. É um coração que ele não é receptivo à palavra de Deus. Então, uma reflexão aqui pra gente é o seguinte: ei, você para ouvir a palavra de Deus? Você é uma mulher receptiva? Ou você é daquelas que quando tá, por exemplo, na hora do culto, que Deus está semeando a palavra na sua vida através do seu pastor, da pessoa que tá lá pregando, né, ministrando, você, quando é uma coisa boa, você recebe. Quando é uma coisa que você não concorda, você diz assim, não gostei da mensagem hoje. Como você se porta diante da palavra de Deus? Então, são pessoas que ouvem, mas não escutam. Elas não dão atenção. Tem gente, né, que por diversos problemas, né, vários problemas... gente, eu tô vendo aqui as perguntas de vocês. Tessa, ele vai me ajudar respondendo. Eu vou seguindo aqui na aula e no final eu tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Técio, me ajuda aí nos comentários respondendo as meninas, pra eu não ter que ficar pausando aqui a aula. Então, vamos lá. Pessoas que ouvem, mas que não escutam. Então, é aquela pessoa que ela não presta atenção. Ela tá ali só de corpo presente. E aí, ou então, ela diz assim, ai, isso aqui é interessante, mas eu vou deixar pra depois. Ah, isso aqui é legal, mas depois eu faço, depois eu resolvo. Então, essa pessoa, olha o que ele diz aqui, tá? Logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Então, Satanás, ele tem acesso a esse tipo de coração. Satanás, ele entra e ele rouba tudo que é plantado. E essa pessoa, ela não consegue dar fruto, certo? Então, uma observação que eu anotei aqui no meu caderno para falar para vocês. Vamos lá, Pri, como que eu posso, né, ouvir mais de Deus, me achegar mais à palavra de Deus? Existem, gente, ferramentas, mas a gente precisa entender que ferramentas não podem substituir a fonte real da voz, da palavra, daquilo que Deus quer falar com a gente. O que eu quero dizer pra você? Ouvir louvor é bom, ver vídeo no YouTube é maravilhoso, ver uma live aqui comigo, top, muito obrigada pela sua audiência. Ler um livro de devocional também é bom, mas nada, absolutamente nada, pode substituir o seu tempo com a Bíblia. Você precisa ter contato direto com a palavra de Deus. Você precisa ir direto na fonte. Você tem sido o tipo de pessoa que se serve da água que outras pessoas foram lá no poço e trouxe? Você tem sido o tipo de pessoa que tem terceirizado a sua fé? Ou, mesmo com dificuldade, mesmo com desafios, você tem ido até a fonte e tem bebido água direto da fonte? Uma coisa que eu sempre digo aqui pra vocês é o seguinte, olha, se você é minha aluna, se você tá aqui comigo e se o único tempo que você tem pra ler a sua Bíblia é esse que você tá assistindo aqui essa aula comigo, não faça isso. Nada, ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma aula, nenhum livro, nenhum curso, absolutamente ninguém pode ocupar o lugar da Bíblia na sua vida. E isso também serve para distrações, né? A gente tem fome, a nossa alma tem fome de Deus. E você pode saciar essa fome comendo comida de verdade ou indo, né, como a gente pode falar, por exemplo, em fast food, se a gente trouxer isso aqui para nossa realidade. Você acha que uma pessoa, um ser humano adulto ou uma criança que se alimenta só de sanduíche e comida pronta daqueles fast foods, né, que tem em shopping, ela consegue ser uma pessoa saudável? Tem alguém aqui da área de nutrição para confirmar o que eu tô dizendo? Coloca aí pra mim, todo mundo já sabe disso. A pessoa vive de beber refrigerante, comer
comida processada, batata frita, tá? Não vai funcionar. O que vai acontecer? Você vai ficar desnutrida, acima do peso, vai ficar fraca. É isso que acontece com a sua vida quando, no lugar de você ir direto na palavra de Deus, você fica se alimentando da comida que outras pessoas já prepararam, tá? Pri, é errado eu assistir uma aula, eu ouvir um vídeo, eu fazer curso, eu ler livros sobre isso? Não, gente. Isso não é nenhum problema. O problema é você pegar a ferramenta e colocar no lugar da Bíblia, certo? Vamos lá. Segundo tipo de solo é o solo rochoso. Ó, vocês estão dizendo, verdade, não funciona, show. Entenderam o primeiro tipo de solo? É um solo duro, é a pessoa que não para ouvir. Então, qual é o primeiro passo para você entender a Bíblia? Parar, ouvir e ir direto na Bíblia, ok? Segundo tipo de solo é qual? O solo rochoso, tá lá no versículo 16 e no versículo 17 a explicação. Marcos capítulo 4, versículo 16 e 17. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, a gente precisa entender. Pri, eu já passei da primeira fase, eu ouvi. Show. Esse segundo solo aqui, ele recebe a palavra com entusiasmo. Como assim, Pri? É uma pessoa que ela tá baseada nas emoções dela. Ela é o tipo da pessoa que vai ler a Bíblia quando sente que é para ler a Bíblia. E isso é um problema. Pessoas que vivem a vida, que estabelecem a sua rotina, que estabelecem os seus hábitos baseadas em emoção, essa pessoa ela se torna inconstante, instável. Porque ela tem ali a mente dividida, como fala lá em Tiago capítulo 1. Tiago ele vai dizer que essa pessoa ela é como a onda do mar. Ela vai e ela volta. Ela vai e ela volta. E o que a onda faz quando ela volta? Destrói, né? Se você constrói ali um castelinho na beira da praia, ali perto das ondas, a onda vem. Quando ela vem, ela já derruba o castelo. Quando ela volta, ela arrasta tudo aquilo que construiu. Então, a pessoa que tem esse solo rochoso é qual? É aquela, né, que tem fogo de palha. Ela começa toda animada, toda serelepe. Ai, Deus falou comigo. Recebe no domingo, quando chega na segunda, cri, cri, cri. Ela não ora, não busca a Deus, não lê a palavra. Então, ela ouve, recebe a palavra com entusiasmo emocional, mas não passa disso. Pri, o que eu precisaria, o que eu preciso fazer, né? Se eu tenho sido essa pessoa, para eu não ser esse tipo de pessoa. Você precisa ir além do ler ou do ouvir a palavra. Você precisa meditar. Então, essa aula aqui que eu tô compartilhando com você nasceu de onde? Ó, vou até mostrar aqui minha Bíblia. Eu tava lendo a Bíblia, li a parábola do semeador, e aí para eu meditar, para eu conseguir me concentrar, eu vou anotando na minha própria Bíblia. A minha tem esse espaço, quando não tinha, eu usava aqui os post-its. Então, essa aula aqui que eu tô compartilhando com você sobre a parábola do semeador, começou aqui na minha cabecinha, né? Porque eu li a parábola e comecei a meditar. O que Deus quer dizer com esse tipo de solo? O que Deus está falando sobre isso? Qual era a realidade dessas pessoas? Como isso se aplica na minha vida? Então, a gente precisa ir além da leitura e aprofundar e estudar. Então, por exemplo, as alunas que estão comigo lá na mentoria Fonte, né? Elas estão lá comigo fazendo o passo a passo. A gente está agora na metade do livro de Esté. Nós estamos estudando versículo por versículo do livro de Esté, entendendo o que essa palavra ela está falando para as pessoas daquela época, para quem recebeu aquele livro primeiro. Show! O que isso significa para mim hoje? Como eu vou responder aquilo que Cristo está falando comigo? Então, a gente tem que ter meditação e estudo, tá? Para quê? Para a palavra entrar no nosso coração, aprofundar. Se você tiver só o estudo teórico, certo? E você não tiver a parte da meditação, o que é meditar, Pri? É eu pegar um versículo aqui na minha mente, com o meu cérebro,
e ir pensando, refletindo, como se eu tivesse ali mastigando uma comida. E no que eu mastigo, no que eu vou quebrando aquela comida em pedaços, ela vai entrando dentro do meu organismo e ela vai nutrindo, né, com as vitaminas do meu corpo. Assim é a Bíblia. Quando você medita, quando você pensa sobre aquilo, você tá pegando a palavra que tá aqui na sua mente, que é como se fosse, né, a boca, a caixa de entrada. Você tá mastigando e ela tá descendo pro seu coração, para ela virar uma verdade, uma sementinha plantada no nosso coração. E aí, qual é o problema desse segundo solo? Ele recebe, mas embaixo da camada ali de areia, tinha uma camada de pedra. E aí, é como se fosse assim, a pessoa recebeu aqui na mente, você tá aqui comigo, recebeu dessa aula, mas a falta de meditação, a falta de estudo, a falta de parar, de rever ali o que leu, de pensar, de orar sobre aquilo, cria uma camada de pedra. Aquela semente, ela nasce no solo superficial. E ele diz o quê? Que essa semente, ela não tem raiz profunda. E aí, quando vem a dificuldade, como ele diz aqui, ó, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, essas pessoas se escandalizam. Quando você vai para a palavra escandalizar, ela vira o quê? Tropeçar e cair. Não é o escandalizar aqui que Jesus está falando, não é a pessoa que se espanta. É aquela que tropeça e cai por causa das dificuldades. É aquela que desconfia de Deus e começa a ter falta de fé. Por quê? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Se você não aprofunda a palavra de Deus, se a palavra de Deus não cria raiz aí dentro do seu coração, você se torna um crente superficial. E isso, Jesus ele vai falar sobre isso. A gente tem que entender, gente, que a palavra, ela é um todo e ela vai se completando. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus vai falar dos dois tipos de fundamento. O homem sábio e o homem tolo. O homem sábio construiu a casa sobre a rocha, fundamentos sólidos. O homem tolo construiu sobre a areia. Veio o vento, soprou. A casa do sábio, ou seja, a vida do sábio permaneceu. A vida do tolo foi destruída. Então, você não pode ter uma fé superficial. Ó, a Ju falou, são os crentes simpatizantes. E normalmente, gente, muitas vezes a gente se torna esse tipo de pessoa quando a gente não aceita a correção de Deus. Quando o nosso pastor prega e a gente às vezes diz assim, isso aí é porque alguém deve ter bem falado da minha vida pra ele. E falou mesmo, sabe quem é que falou da sua vida pro seu pastor? O Espírito Santo. Porque pastor, gente, um pastor, né? Normalmente ele não tem tempo. A irmã fulaninha de tal tá com tal pecado. Vou parar o meu dia, vou parar a minha semana para fazer uma palavra para atingir o coração, a vida da irmã fulaninha de tal. Isso, né? Não existe. Então, o que é a pessoa com a raiz ali superficial? Tudo dói nela, né? Qualquer vento que bate, ela se dói. A irmã da recepção não sorriu pra mim de uma orelha a outra. O sorriso dela foi só até a metade. Não gostei, não me tratou bem. Fulaninho de tal. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, nós não podemos ser cristãos superficiais. Muitos dos problemas, 99,9% dos problemas que a gente tem de relacionamento, né? Na nossa vida como um todo, ela vem pelo quê? Pela falta de profundidade na palavra de Deus. Quando o vento bate, você é uma arvorezinha fraca, você é uma arvorezinha frágil, né? Frágilzinha, tadinha, dodóizinha, o vento vai, arranca você. Na primeira dificuldade, você duvida de Deus e a fé esmorece mesmo antes de nascer. Então a pergunta é, o que você faz com o que você recebe? Uma dica de ouro, vai para a igreja, leva um caderno para você anotar a mensagem. Vai estudando aquilo que tem ali, certo? Pra quê? Pra você depois poder acessar aquilo de novo. Pra você mergulhar na palavra de Deus. Então vamos lá. O que você faz com o que você recebe? Você ouviu e aí depois? Uma coisa que eu tenho falado muito com as minhas alunas, lá do Leia Mais e Melhor, que a gente está estudando sobre hábito, é o seguinte. Você não se torna uma mulher sábia por acidente. Eu tropecei aqui, bebi uma água santa aqui na minha igreja, né?
e virei uma mulher sábia. Ai, Pri, eu topei, eu dormi, eu acordei sábia. Não, gente, isso é fruto de um processo. Se você é uma mulher que está aqui comigo e quer desenvolver a sabedoria na sua vida, o primeiro passo, a base de todo o processo, tá? É o quê? Você ouvir a Bíblia, você meditar sobre a palavra de Deus. Existe um processo por trás de frutificar. Vamos avançar aqui, que senão eu passo da hora. O terceiro tipo de solo é o solo espinhoso. É a semente, tá? Que foi semeada entre os espinhos. Tá lá no versículo 18 e 19. Os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Essa pessoa, ela ouviu, ela recebeu a palavra, ela meditou, mas ela não aplicou. Ela não colocou em prática, não deu tempo ela aplicar. Por quê? É uma pessoa que muitas vezes, essa aqui somos nós, tá? A gente se distrai. Deus fala uma coisa com a gente e a gente diz, tá bom, Jesus, eu vou fazer. Mas a gente vai andando na nossa vida seguindo, vai em frente e esquece de colocar em prática. É também a pessoa que ela se preocupa tanto com as coisas terrenas, como ele fala aqui no versículo 19. Ela vai se preocupar com o quê? Com o boleto, com o menino que não quer comer, com o marido que tá assim, com o marido que tá assado. Com um monte de coisa, você ocupa a sua mente, ocupa o seu coração com preocupação. E você acaba perdendo a melhor parte. Pri, aonde que na Bíblia tem falando mais sobre isso? Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao 41. Vai falar sobre a história de Marta e de Maria. O que Deus disse para Marta? Marta, Marta, você anda preocupada e ocupada com muitas coisas desnecessárias. Mas somente uma é necessária. O que era uma que era necessária? Aquilo que Maria estava fazendo. Colocar Jesus em primeiro lugar, sentar e ouvir aquilo que ele tinha para falar. Então, quando você deixa a preocupação tomar conta do seu coração, e normalmente a gente nem percebe que está acontecendo, a gente tira Deus do trono e no centro da nossa vida passam a estar os problemas. Você se torna uma mulher de visão limitada. Você não foca em Deus, tá? O que acontece? Você fica rodando em círculos e sempre para no meio do caminho. E o pior, você se torna uma mulher que não dá fruto, não muda nada na sua vida. A Pri, né, de uns 10 anos atrás, ou um pouquinho menos, como é que era a Pri? Ia pra igreja, já dava aula, já era líder, né, de não sei como é que é aí na sua cidade, na sua igreja. Era líder de célula, de pequeno grupo na igreja. Acompanhava, cuidava de outras pessoas, mas a Bíblia, a palavra de Deus, a ordem de Deus, não passava daqui da minha cabeça. Não descia aqui pro coração, não gerava movimento, não gerava ação. Eu queria ser sábia, mas eu agia como tola. Eu queria, né, ser uma esposa melhor, mas eu só agia pior. Eu queria falar mais Jesus para as pessoas, eu queria ajudar mais, mas era tudo no queria, né, lá no pretérito. Então, o seu desejo por mudança, ele não tem muito valor se ele não é atrelado a uma ação. Assim como a nossa fome, a nossa sede pela palavra de Deus, ela não vai gerar fruto se ela não for conectada a uma ação. Estão entendendo até aí? Coloca aí o símbolo do foguinho que a gente já vai para o quarto e último tipo de solo. Quem chegou depois, Pri, eu cheguei depois, não viu o começo da aula. O replay vai ser liberado no meu canal no período da tarde e lá no grupo dos avisos, tá? E no canal do Telegram vou colocar o link, beleza? Coloca aí, ó. Pronto. Chegamos agora no quarto tipo, vamos respirar, que é a melhor parte. Esse solo aqui é o solo que Deus deseja que a gente faça. Então, quais foram as etapas que a gente já viu aqui sobre entender a palavra? A gente já viu que o primeiro passo é ler, né? No nosso caso, Pri, por que Jesus falava lá em ouvir? Que a Bíblia estava sendo escrita. Naquela época existia a tradição oral, eles ouviam. No nosso caso agora, nós lemos. Pri, não consigo ler, não tem problema. Vai atrás da Bíblia em áudio, lá no canal do senhor, meu marido, Técio Lima. Ele tá lá fazendo plano
anual da Bíblia. No final ainda tem lá uma oração, abençoa a sua vida. Você sai prontinha, né? Cheia da palavra de Deus para viver o seu dia. Então, vamos lá. Ler a Bíblia, meditar sobre a Bíblia. Aí aqui dentro de meditação a gente tem o estudo, a oração, fazer com que a palavra de Deus desça para dentro do nosso coração. Eu, Pri, costumo usar o método que eu desenvolvi, que é o quê? Ler, entender e aplicar. O método, né, eu não tirei aqui da minha cabeça, eu fui tirando da Bíblia. O que a Bíblia fala? A gente precisa ler, eu preciso entender, ou seja, meditar e estudar, e eu preciso aplicar. O quarto tipo é justamente o que passou por essas etapas. É a pessoa que é uma boa terra. Ele diz lá em Marcos capítulo 4, versículo 20. Os que foram semeados em terra boa, ou seja, um coração disponível para receber a palavra, são aqueles que ouvem a palavra. Grifa aí, ó, o que essa pessoa faz? Ela ouve a palavra, ela recebe a palavra, ou seja, deixa a sementinha aprofundar e ela frutifica. Pri, o que é frutificar? Agir, colocar em prática para dar frutos. E aí ele diz, ó, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então, o nosso processo com a Bíblia, ele precisa ir nos 3 ciclos. E à medida que você vai aplicando, Deus vai te mostrando coisas novas para você obedecer. Tem gente que chega para mim e diz assim, ai, Pri, eu não consigo ter revelação da Bíblia, eu não consigo ouvir e entender a vontade de Deus. E algumas dessas pessoas têm a questão ali do entendimento, mas eu já tive essa experiência comigo, eu já vi outras pessoas que o que acontece? Deus falou uma coisa pra você, você não obedeceu, você não cumpriu, e você quer dar o próximo passo sem ter cumprido o que Deus já te falou. Deus, ele não entrega mais revelação a quem não é fiel com o primeiro passo que ele deu. Primeiro, Abraão saiu da parentela, Abraão saiu de perto da família dele, para depois ele receber a promessa da aliança, a promessa de Isaac. À medida que ele ia ali caminhando com Deus, ele ia recebendo as promessas. Então isso é assim também na nossa vida. Vamos lá. Ouvir, que no nosso caso é ler. Receber, que é aprofundar. E frutificar, que é o quê? Colocar em prática. Então, talvez você não esteja recebendo mais revelação da parte de Deus por alguns motivos. Você não aplicou, né? Primeiro ponto. Segundo, você é egoísta. Deus fala com você e você guarda só pra você. Você é uma represa. Deus não vai confiar mais coisas a você se você é uma mulher egoísta. Se você não compartilha o que você recebe. Ai, Pri, mas eu tenho vergonha. Vou te dar aqui um exemplo. No começo dessa aula eu disse assim, ei, pega esse conteúdo aqui, clica no avião e compartilha com as suas amigas. Várias, eu tenho certeza que 90% de vocês foi lá, clicou no avião e compartilhou. Mas tem umas que disseram assim, ai não, besteira, enviar uma aula dessa não vai ajudar ninguém. Isso é você ser egoísta, é você pegar aquilo que Deus está te entregando através aqui dessa aula e guardar só pra você. Entenderam aí, tá? Então, Pri, como que eu vou entender e aplicar a Bíblia? Vamos lá. Passos práticos aqui para ajudar você. Primeira coisa, lê a Bíblia diariamente. Se você não tem o hábito da leitura, se você não faz que isso seja algo constante, se você só lê a sua Bíblia quando você tem problema, quando você tá tristinha, quando você quer, por exemplo, eu vou pegar aqui minha outra Bíblia que dá pra fazer. Quando você quer fazer assim na Bíblia, sacolejar, tirar uma palavra. Gente, graças a Deus, nunca mais apareceu ninguém aqui no meu Instagram dizendo isso, que a vontade que dá de eu responder é dizer que eu não sou cartomante. Tem gente que diz assim, ei, qual é a palavra de Deus aí pra mim hoje? A palavra de Deus pra você hoje é, abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, vai estudar e vai aplicar, viu? Aí a irmã, né, aqui não tem ninguém assim não, graças a Deus nessa aula. Sacolejar a Bíblia, faz assim, aponta o dedo e leia, ela acha que aquilo é Deus falando com ela. Gente, se você quer ter relacionamento profundo com alguém, por exemplo, se você quer, digamos que eu quero fazer uma amizade aqui com uma pessoa, certo? Eu vou procurar essa pessoa só pra pedir as coisas pra ela, só quando eu tiver com um problema. Essa pessoa, ela vai querer ser a minha amiga? Se eu nunca convivo, eu nunca tenho tempo, eu nunca respondo mensagem, eu nunca tô ali pra ela. Eu só tô pra ela quando eu quero que ela esteja pra mim. A gente não quer esse tipo de amizade, ninguém quer.
E você acha, na maior cara de pau, né, que com Jesus a gente pode fazer assim. E Jesus, gente, ele é tão misericordioso, ele é tão amoroso, que ainda a gente agindo desse jeito, ele tem misericórdia e ele fala com a gente. Ele tenta o quê? Atrair o nosso coração pra ele. Então, né, ó, já fui dessas pessoas, graças a Deus não tem ninguém assim. Se algum dia você já foi lá no seu passado, esse tipo de pessoa que trata a Bíblia como se ela fosse um baralho, que trata pastor, que trata, né, mulheres que são profetas, mulheres de oração como cartomante, não faça isso. Isso é você desrespeitar a palavra de Deus, beleza? Segunda coisa, você pode estudar, orar por discernimento. Muito importante. O livro, a Bíblia, é o livro que você não lê sozinha. Jesus, ele garantiu pra gente, né, que ele ia para o céu, mas que ele ia enviar um consolador, e não só um consolador. O Espírito Santo, ele é Deus morando dentro do seu coração. A Bíblia diz que ele é consolo, que ele é mestre, que ele alinha a nossa vida, que ele ora por nós quando nós não conseguimos orar. Ou seja, o nosso vínculo direto com o trono de Deus é o Espírito Santo de Deus. Pri, como que eu me comunico melhor com o Espírito Santo de Deus? Oração. Então, aqui, nesses 2 primeiros pontos, é o nosso resumo de todas as aulas. Bíblia e oração. Ai, Pri, mas eu quero jejuar. Ai, Pri, mas eu quero orar de cabeça para baixo, mas eu quero fazer campanha assim, fazer campanha assado. Glória a Deus, tudo isso, né? Vai vender direitinho se tá na Bíblia, se é bíblico. Mas assim, tem gente que quer subir no monte toda semana, quer virar noite orando, quer fazer e acontecer, mas não faz o básico. Irmã, do fundo do meu coração, minha aluna linda, maravilhosa, você não pode querer fazer os pratos mais elaborados se você não faz o feijão com arroz. Exatamente, você não pode, vamos lá pensar numa casa. Eu não posso construir os andares de uma casa. Eu não posso fazer os acabamentos, os detalhes, pensar na moldura, né? Nos espelhos, no tapete, nos móveis de uma casa, os detalhes. Se essa casa não tem fundamento, você não pode pensar nos detalhes da sua vida espiritual se a sua vida espiritual não tem fundamento. O que é que vai acontecer? Mateus capítulo 7, tá lá a parábola, tá? O vento vai bater, vai soprar e a casa vai desmoronar. Então vamos lá. Leia a Bíblia diariamente, certo? Orar pedindo a Deus discernimento. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, não entendo o que eu tô lendo. Por favor, me explica. Muitas e muitas vezes, gente, eu chorava quando eu era mais novinha, né? Comecei a ler a Bíblia com 5 anos. E a minha mãe dizia, minha filha vai orar, minha filha vai buscar de Deus. E ele vai trazer clareza. Além disso, tá? Você precisa estudar com outras pessoas que já avançaram. Jesus, ele morreu na cruz por um corpo. Jesus, ele não morreu por uma célula isolada. É para isso que existe igreja. Para dentro da igreja, num grupo pequeno, na escola dominical, no culto de ensino, você olhar para a vida do seu pastor, olhar para a vida do seu líder, para aquela sua amiga que já conhece um pouco mais da Bíblia e essa pessoa te ajudar. Outra coisa que ajuda muito também é o quê? Estudar em grupo. Então, por exemplo, lá na Mentoria à Fonte, a gente estuda em grupo. Nós estamos lá estudando o livro de Esther. Lá no Clube do Livro, a gente lê o livro em grupo. A gente tá ali conectada, né? Inclusive, esse mês a gente tá lá lendo juntas o livro Virtuosa. Vou já falar dele pra você, tá? Então, não se isole. Não ache que você é o centro de todo o conhecimento e que você não precisa de outras pessoas. A gente tem que ter equilíbrio. Eu nem posso ser aquela pessoa que depende de todo mundo, né? E eu nem posso ser aquela que mora nos montes mais altos, isolada da face da terra, que só eu me basto. Nós precisamos ter equilíbrio na nossa vida, certo? Então vamos lá. Ponto 1. Ler diariamente, orar por discernimento, estudar com suas amigas vai te ajudar. 4. Usar ferramentas para te ajudar a estudar. Então, gente, ó, as ferramentas, elas vêm no penúltimo ponto. Pri, quais são as ferramentas que você usa para estudar? Vamos lá. Bíblia de estudo, livros de comentário, como os do pastor Hernandes Dias Lopes, livros que expliquem aquilo que eu estou estudando. Pri, por que você frisa muito o livro? Porque, né, é algo que tá ali, que eu guardo para mim, que é mais acessível, que eu grifo, que eu
tenho acesso à mente de uma pessoa que normalmente eu não tô ali conectada com aquela pessoa. Então, praticamente, gente, 90% do que eu falo aqui com vocês é Bíblia, fruto de joelho no chão e oração, e os 10% é fruto de livros que eu li. Eu não tiro as coisas só aqui da minha cabeça, tá? Então, use ferramentas para ajudar você a estudar. Pri, outras ferramentas. Curso, né? A gente tem, por exemplo, o Combo da Sabedoria. Tem alguma aluna aqui que é aluna do Combo? Lá no Combo, você vai estudar comigo o livro de Tiago, né? E você tem uma aula que introduz você para entender os passos para você estudar a Bíblia. Eu explico o método, né? De forma resumida e depois a gente avança colocando em prática. Então, existem ferramentas para você estudar. Pri, qual a melhor ferramenta para eu estudar? Aquela que se adaptar melhor à sua rotina. Aquela pessoa que explicar de um jeito melhor. Então, por exemplo, existem várias pessoas que comentam a Bíblia. Vários autores maravilhosos. O que eu, Pri, mais gosto, o que eu, Pri, mais entendo, né? O que entra melhor na minha cabeça, não é que seja melhor ou pior que os outros. É, por exemplo, os livros do pastor Hernandes Dias Lopes. São acessíveis, tá bom? São ferramentas que eu consigo absorver melhor. Quinto e último passo, aplicar, certo? Então, Deus, ele chamou a mim e a você para nós sermos mulheres frutíferas, mulheres que dão bons frutos. E aí, pensando em ferramentas para estudo, meu foco aqui com você, Pri, é o quê? Despertar você para estudar a Bíblia e ajudar você com as ferramentas que eu tenho, que eu desenvolvi, para você avançar. A gente tem as ferramentas que são gratuitas, como essa aula aqui, os posts que você pode usar para estudar, para refletir, para meditar. E nós temos as ferramentas avançadas. E aí, uma das coisas, né, que muitas de vocês paravam para mim, que me perguntavam, era assim, Pri, como que eu faço para ser uma mulher sábia? Como que eu faço para ser uma mulher virtuosa? Como que eu faço para entender o meu propósito? Como que eu faço para ouvir a voz de Deus? E aí eu fiquei pensando. E Deus falou para mim escrever um estudo completo, versículo por versículo, sobre Provérbios capítulo 31. E eu lembro que quando eu comecei a escrever, eu disse assim, não, Deus, eu não posso escrever isso não, porque eu não sou essa pessoa. E aí Deus disse assim, você acha que você não é, porque você não estudou ainda. É o meu chamado para a sua vida e para a vida de cada uma das alunas, e eu preciso que você escreva sobre isso, para que você compartilhe com elas e tire elas desse engano, tá? Que é algo que é difícil dela entender a Bíblia, que é difícil de ela ser uma mulher virtuosa, certo? Então, eu escrevi um livro, um guia prático digital virtuosa, onde você estuda comigo versículo por versículo da Bíblia. Qual é o intuito do Virtuosa? Fazer com que você entenda a sua identidade, o seu propósito, o que é que Deus espera de você e o principal, que você aplique e coloque em prática. Pri, por que você está falando do Virtuosa no final dessa aula? Por causa de uma oportunidade que todas as alunas que estão lá comigo já vão ganhar. E se você for rápida e ainda não tem, se você entrar logo, você vai ter acesso a essa oportunidade também, certo? Qual é a oportunidade? Quem entrar no Guia Prático Virtuosa até sexta-feira, certo? Dessa semana aqui, hoje é quarta até sexta, você vai ganhar de presente uma imersão ao vivo comigo. Pri, se eu entrar depois, eu não vou ganhar a imersão? Você vai ganhar, só que você não vai mais ter acesso a ela ao vivo. Você não vai pegar ali o ao vivo dela, poder tirar as dúvidas. Essa imersão que eu vou fazer vai ser para explicar para você a conexão entre a mulher virtuosa e a mulher que empreende. Um dos pontos, dos vários pontos que a gente vê lá dentro do livro Virtuosa é o quê? Que ela é uma mulher empreendedora, que ela é uma mulher que avança, que multiplica aquilo que Deus coloca nas mãos dela, certo? Pra você que... Quem tem gente aqui que já é aluna do Virtuosa? Coloca aí pra mim, eu já. Coloca aí, eu sim, eu não, eu já tenho, eu não tenho. Coloca aí, certo? Vou já explicar tudo que tem dentro dele. Todas as alunas vão ganhar essa imersão, beleza? Lá no Virtuosa você vai ganhar o Guia Prático Virtuosa, certo? Você vai ter acesso a um grupo de Telegram onde você vai poder ler o livro e tirar todas as dúvidas comigo. Cláudia disse, entrei ontem. Eita, Cláudia, já ganhou presente. Você vai poder tirar suas dúvidas comigo, tá bom?
E você vai ter acesso a essa imersão. Essa imersão, não existe o assunto que eu vou tratar lá. Eu não trato aqui, né, no perfil sobre isso, não costumo falar. Mas eu sei que eu tenho várias alunas que têm esse sonho, que querem entender o que a Bíblia fala sobre empreender, sobre multiplicar as sementes que Deus coloca na nossa mão. Vou compartilhar com você aquilo que eu tenho aprendido nos últimos anos sobre isso. Beleza? Pri, quando que vai ser essa imersão? Vai ser no dia 7 de fevereiro, tá bom? Pra quem ainda não tem o Virtuosa, quer receber ele, comenta a palavra Virtuosa, que vai chegar o link do site pra você. Pri, qual o valor do Virtuosa? Ó, valor é inestimável, né? Eu sempre explico isso pra vocês. Valor é algo, você entender a sua identidade, entender o seu propósito. Você entender aquilo que Deus espera da sua vida, não tem valor. E você viver à vontade de Deus. Mas o preço, o investimento que você faz no Virtuosa são 12 de 6,70 ou 69. Peraí. 12 de 6,90, tá? Ou à vista 69,90. É super barato, tá? Só essa imersão que você vai ganhar de presente, que ninguém, além das alunas do Virtuosa, né? Além de quem tem esse e-book, vai ter acesso. Só essa imersão, gente, tranquilamente, ela valeria uns R$197. Vou mostrar pra você os princípios, os fundamentos da Bíblia sobre empreender, sobre aquilo que eu tenho feito aqui. Vou abrir bastidores que normalmente eu não abro em nenhum outro lugar, só as alunas. Pri, quem é aluno do Clube do Livro vai participar? Sim, Pri, né? Vocês estão lendo o livro comigo e aí dia 7 vocês vão estar lá juntas, tá bom? E nesse ao vivo vocês vão também poder tirar todas as dúvidas. Ó, pra quem tá aqui na live, preste atenção. Várias pessoas, eu falei do Virtuosa, uma galera saiu e perdeu o presente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar pra vocês um capítulo do livro, uma lição, a lição de número 1. Pri, eu não sei se é pra mim esse livro, eu não sei se eu vou gostar, não sei se eu vou gostar desse assunto, não tem problema. Lá no nosso grupo de avisos, tá, do WhatsApp, eu vou liberar um capítulo do livro de presente pra você estudar, pra você ver como é que funciona. E se você gostar, você clica lá no link e vem pra o Virtuosa e vem também pra imersão que a gente vai fazer, certo? Pri, eu tô aqui ao vivo, como que eu faço pra receber o link? Comenta a palavra Virtuosa que o link vai chegar pra você. Você que tá assistindo essa aula gravada, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do YouTube, tá bom? Beleza. Gente, ó, eita, meu tempo estourou. Mas vamos lá, eu tenho aqui 5 minutos pra tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pri, eu só consigo adquirir amanhã. Beleza, se comenta a palavra Virtuosa, já pega o link aí no seu direct pra amanhã. Você já garantiu o seu, tá bom? Saura colocou. Ai, Saura, obrigada, meu amor. Livro perfeito pra abrir a nossa mente sobre muitas coisas que a gente pensa que já sabe. Show. Cláudia, Pri, como que eu faço pra entrar no grupo do WhatsApp? Vou colocar o link, tá? Nos stories pra você entrar, tá bom? Fabi, meu amor, comenta a palavra Virtuosa pra você receber. Certo? Gente, sobre a aula de hoje, vocês têm alguma dúvida? Eu vi que tinha umas perguntas lá no começo e não deu tempo eu ler, não deu tempo para responder. Coloca aí pra mim as perguntas de vocês, tá bom? Enquanto vocês colocam a pergunta, eu vou ficar quieta para vocês tirarem o print. Vou pegar minha Bíblia. Pri, pra que esse print? Para você compartilhar nos seus stories. Você, né, caso a aula tenha te abençoado, tenha sido legal pra você, você compartilha e indica para suas amigas assistirem também, tá bom? Tira o print. Beleza? Deixa eu só conferir aqui se a palavra-chave tá funcionando bem direitinho. Vocês que estão comentando, estão recebendo a minha mensagem aí no direct, é um assistente virtual que faz isso por mim. Deixa eu ver aqui se tá certinho. Me digam aí nos comentários. Eu vou já ver aqui as dúvidas de vocês. Ai, meu computador travou. Voltou. Tava rebelde. Ai. Não tá indo, não.
Recebi, beleza. Ó, pra Adriana, entrei, estava rolando a aula, pelo pouco que assisti, amei, quero fazer parte também. Oba! Pode vir, deixa eu ver. Pri, a aula de hoje vai ficar gravada? Vai sim, meu bem, vou colocar no meu canal e vou liberar o link, tá? Ana Fernandes, Pri, qual é o livro? Virtuosa, é o meu guia prático, tá? Sobre Provérbios 31, pra você estudar comigo, versículo por versículo. Beleza? Então, ó, quer receber o link? Comenta a palavra virtuosa, tá bom? Então é isso, gente. Você que entrou agora no final, não fica triste, vou liberar a gravação da aula pra vocês, tá? Tem alguma dúvida? Se não deu tempo de responder a sua dúvida aqui, aproveita que tem caixinha liberada nos stories. Comenta lá nas caixinhas, tá bom? Ou na caixinha pra eu poder responder a sua pergunta. E se essa aula aqui te abençoou, quando eu liberar o replay, compartilha com as suas amigas, tá certo? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Derrame sabedoria e que em nome de Jesus, tá? Nós sejamos mulheres sábias, mulheres que têm um coração que é um solo bom, como a gente viu na aula de hoje. Um coração que ouve, que lê a Bíblia, que medita e que entende aquilo que ouviu e que coloca em prática e que dá muitos frutos, frutos que vão alimentar outras pessoas, tá bom? Espero você comigo lá dentro do Telegram das alunas do Virtuosa e também lá na nossa imersão. Todas as instruções, link, tudo que você vai precisar para participar da imersão vai ser liberado lá no nosso Telegram das alunas. Ficou com alguma dúvida? Fala comigo aqui no direct, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe vocês.